Entrevista com o desembargador federal André Ricardo Cruz Fontes, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tema: Seminário de Direito Eleitoral. Como surgiu a ideia de realizar o seminário? O direito eleitoral e também, por que não dizer, a justiça eleitoral é a única ocasião no qual os membros da Justiça Federal e da Justiça dos Estados têm a oportunidade de trabalharem juntos e aproveitar a experiência judicante num objetivo comum. Num objetivo comum, um objetivo estruturado em uma única organização. E essa organização é o Tribunal Regional Eleitoral. Nós sabemos que o direito eleitoral no Brasil, ele é associado à criação da própria Justiça Eleitoral e que vem por um longo movimento que surgiu na chamada final da República Velha e com um movimento que foi detonado, chamada, por sua vez, Revolução de 30, se é que é uma revolução. Nós tivemos, então, com a criação dos tribunais regionais eleitorais, a possibilidade de ter no Brasil, a partir do modelo da antiga Tchecoslováquia, a própria justiça a organizar as eleições. É algo que só acontecia, portanto, nesse país que não existe mais, na República Tchecoslováquia, que terminou com esse modelo em 1945, e que foi emprestado ao Brasil, e que o Brasil desenvolveu, e que hoje, de certa forma, acabou por se espraiar para os países vizinhos. Mas até os anos 30, era o Poder Legislativo que organizava as eleições no Brasil. De lá para cá, no Brasil, nós temos não só uma justiça, embora com magistrados em períodos específicos, com mandatos nas suas funções, mas com um corpo funcional fixo e organizado, e que, dessa forma, as eleições no Brasil conseguem alcançar uma dimensão e uma organização toda particular. Pois bem, esse órgão que é misto e que não integra a rigor nenhum corpo específico de magistratura alguma, na verdade, cada magistratura empresta um integrante para o Tribunal Regional Eleitoral, além de 2 juristas, é a ocasião que mencionei há pouco, no qual o desembargador ou o juiz federal tem a oportunidade de trabalhar lado a lado com o juiz de direito e com o desembargador do Tribunal de Justiça, nosso tão querido Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o mais antigo, sob certo critério, do nosso país. Com essa estrutura, o diálogo e os debates proporcionaram um encontro de ideias que até então não se comunicavam. Foi exatamente nesse ambiente que surgiram as primeiras motivações para que um dia, depois de deixássemos o tribunal, nos reuníssemos e debatêssemos o que fora feito. O seminário, em verdade, é resultado da experiência no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e da necessidade que se tem de permanentemente pôr à prova as discussões e debates que lá ocorreram e que se espera também que ocorram no futuro. A composição do nosso seminário, entretanto, ela foi muito mais além do que nós imaginávamos. Porque outras pessoas, percebendo a grandeza do evento, e mais do que tudo, o Instituto dos Magistrados Brasileiros, simplesmente agasalhou a ideia e deu a nós, junto com outras organizações, como o Instituto dos Advogados Brasileiros, e junto aos Tribunais de Justiça, Tribunal Regional Federal e o próprio Tribunal Eleitoral, um conjunto de ideias que geraram um grande seminário, no qual até mesmo ministros
irão participar. Todos a colaborar com a sua experiência e dar um sentido à justiça eleitoral. Justiça que no Brasil não só organiza as eleições, mas que é reconhecida por todo mundo como um local verdadeiramente neutro para que debates eleitorais possam ocorrer sem que os personagens que são os candidatos aos cargos eletivos possam discutir o seu próprio destino, como acontece normalmente nos debates feitos no Congresso Nacional. A literatura especializada diz que nem todos os temas eleitorais são da incumbência dos próprios integrantes do Congresso, já que estariam eles com a difícil tarefa de disciplinar o futuro ou o próprio destino das suas candidaturas. É nesse ponto que o Tribunal Eleitoral também dá sua contribuição como um terceiro a disciplinar temas que os próprios integrantes das legislaturas em questão venham eventualmente a se sentir constrangidos ou sem condições de disciplinar os temas para as futuras eleições. O que Vossa Excelência gostaria de comentar sobre o tema que apresentará na conferência de abertura? Eu tenho um compromisso acadêmico com o direito eleitoral que começou há muitos anos, ainda quando era estudante e também como advogado. É que a literatura clássica do direito eleitoral, ela é complementar ao próprio direito constitucional, ou, em alguns aspectos, o contrário. Alguns autores sempre estiveram na minha estante muito antes de eu começar a ter os meus trabalhos iniciados na Justiça Eleitoral nos 4 anos que estive lá. Mas foram estudos acadêmicos, estudos teóricos. Alguns meses antes da minha eleição e da entrada em exercício no Tribunal Regional Eleitoral, eu me aprofundei mais, além de ter estudado os livros clássicos sobre o assunto e algumas literaturas de outros países, eu me aprofundei um pouco mais da legislação e, mais do que isso, das formas como eram decididas pelos tribunais superiores, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o próprio Supremo Tribunal Federal. Entretanto, um tema, dentre os vários assuntos que me empolgavam em matéria eleitoral, era demasiadamente afeto a pesquisas que fiz ao longo da vida, muito menos antes de iniciar o curso de Direito. Era o tema dos partidos políticos. Sempre me interessei em nosso país pela história dos antigos partidos, no período monárquico, na República Velha, no período entre a Revolução de 30 e o regime militar em 64, e o período posterior a 64 até a abertura política, e da abertura política até a Constituição de 88, de 88 para cá. Eu, ao longo dos anos, colecionei livros, textos, informações, comecei a publicar trabalhos e me dediquei muito ao estudo dos partidos políticos. Especialmente, e o que mais atraía era o fato de que, geralmente, os anseios do povo eram, normalmente, parte do programa de algum partido. E essa possibilidade e diluição de temas em programas partidários me obrigava a fazer uma leitura dos vários programas partidos e entender melhor o significado histórico dessa figura. Eu lembro que foram tantos anos de discussão que quando eu cheguei ao Tribunal Regional Eleitoral, percebi que meus estudos eram demasiadamente teóricos e que a praticidade com que se implementavam os casos e as discussões e os debates no Tribunal Regional Eleitoral criava uma espécie de hiato entre meus estudos e a prática. O que eu fiz foi associar essas reflexões aos meus acórdãos, aos textos que redigi, e mais do que isso,
comecei a publicar trabalhos acadêmicos sobre esse tema. Acredito que o seminário será uma boa oportunidade de retomar a discussão e apresentar ao mundo algumas reflexões, agora já não mais só teóricas, mas também resultantes da minha experiência nos 4 felizes anos no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Além da realização, como Vossa Excelência define o papel do TRF2 nesse evento? Eu gostaria de lembrar que a composição do Tribunal Regional Eleitoral, que é mista, heterogênea e de uma hierarquia, sob certo sentido, diferenciada, já que é o único lugar onde um desembargador do Tribunal de Justiça e um juiz de direito terão simultaneamente voto em condições de igualdade, como quis o legislador eleitoral. Eu acredito que a contribuição do TRF, na sua vocação de órgão de uma justiça resultante da ideia republicana de federação, já que a República e a Federação vieram juntas em nosso país, é a visão que o juiz federal tem tido ao longo dos anos, criando uma espécie de ethos próprio, uma visão própria do juiz federal, uma visão mais global, geralmente além de um Estado, como acontece no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que envolve o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e que na contribuição de 2 Estados, pelos temas federais em discussão, pela forma como as instituições federais desenvolvem-se aqui nos casos, fazer com que essas reflexões possam ser aproveitadas também nos debates eleitorais, de maneira que o voto seria apresentado nas eleições em igualdade de situação com os demais eleitores, em perspectiva não só local, mas também numa perspectiva mais ampla, na perspectiva nacional, como creio eu tem sido a vocação da Justiça Federal no nosso país. Quais são os parceiros que estão colaborando para realizar o seminário? Não é resultado de uma única pessoa, de uma única personalidade. Esse talvez seja o simpósio verdadeiramente vocacionado a abranger e a abraçar todas as correntes de pensamento. Porque nós temos, de um lado, 3 tribunais, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Federal. Nós temos instituições como o Instituto dos Magistrados Brasileiros, o Instituto de Advogados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais, que estão todos a querer dar atualidade e dinamismo ao direito eleitoral nos momentos mais difíceis da história republicana do nosso país. É o que nós nos encontramos hoje, com um final de um mandato, de uma presidência que resulta de um impeachment que ocorreu há pouco mais de 2 anos, e que, há 2 anos aproximadamente, melhor dizendo, e que hoje está a definir, a decidir quais seriam os anseios do povo. Pois bem, nenhuma organização sozinha, uma única organização, conseguiria hoje convergir essas várias correntes de pensamento. A melhor opção foi que várias instituições se reunissem em pé de igualdade, com o mesmo ânimo e sinceridade para a busca desse resultado. Com uma importante missão ao Instituto dos Magistrados Brasileiros, que é de aproximar instituições que normalmente caminham separadas, nos seus próprios mundos institucionais, com as suas competências constitucionais. Mas nesse congresso, todos estarão de mãos juntas nas associações com o único destino: discutir o estado atual do direito eleitoral e o que nós queremos no futuro do nosso país. O que Vossa Excelência espera do Seminário de Direito Eleitoral? Em primeiro lugar, tenha por objetivo perceber que a linguagem de todos é a mesma, é o bem comum, a igualdade de votos,
a participação geral, a afirmação da democracia no Brasil, a afirmação do Estado Federal brasileiro, a afirmação da soberania popular. E, acredito eu, manter o mesmo ritmo daquilo que um dia foi a esperança do direito eleitoral no Brasil. Que as eleições sigam de forma harmoniosa, justas, e que permitam ao povo melhor escolher o seu candidato por meio de uma estrutura equilibrada e serena, em pé de igualdade com todas as instituições, para que as pessoas possam encontrar nos seus corações e mentes o destino do país. O objetivo nosso é dialogar para darmos a nossa missão e nossa contribuição àquilo que a sociedade brasileira espera, que é a justiça no voto e nas eleições. A quem se destina o seminário? Vossa Excelência poderia fazer um convite para que participem do evento nos dias 23 e 24 de agosto? Eu convoco a todos para participar do seminário. Primeiro, porque não é um seminário segmentado de uma organização. É um seminário de várias organizações. Todas que se apresentaram foram bem recebidas, foram bem acolhidas e deram sua contribuição. E é possível que no dia do evento, do seminário, outras organizações se sensibilizem e adiram também na sua participação, no conteúdo mesmo dos debates. Mas eu convoco, acima de tudo, o juiz federal, convoco o juiz de direito, convoco os advogados, o Ministério Público, porque esse seminário, esse congresso, é verdadeiramente aquele que vai permitir que a voz de todos se reúna numa única palavra, que é o bem do nosso país na hora de votar. Eu acredito que a oportunidade do seminário é a de abrir as portas para um novo horizonte, um horizonte de participação ampla, um verdadeiro seminário de portas abertas, voltados para aquilo que interessa a todos nós, as eleições e o destino do Brasil. Muito obrigada. O IMB agradece.